Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Para responder às questões do nosso dia a dia, para encontrar as soluções que ainda não estão disponíveis ao alcance dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos pés, abrimos o Santo Evangelho de Jesus e o Redentor Apocalipse do Cristo de Deus. Faça sua pergunta. O que você gostaria de perguntar à Boa Nova do Divino Mestre? Você pode mandar sua questão pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Código 11 99831 8195 em São Paulo. Também pelo telefone 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. Participa desse espaço o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo na capital paulista. Irmão Alain, é assim que a religião divina responde às pessoas que buscam amparo, orientação, acolhimento em suas igrejas ecumênicas e por todos os serviços disponíveis, sempre com base no que Jesus nos ensinou. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Gesiel, você que nos acompanha na comunicação 100% Jesus, é isso mesmo. O Santo Evangelho do Divino Mestre, entendido em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus, que em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Traz essas respostas imprescindíveis, fundamentais para a nossa vida. Então vamos às perguntas da nossa audiência, começando com a questão que a nossa irmã Viviane Pereira mandou para a Super Rede Boa Vontade. A Viviane pediu que a sua cidade não fosse destacada, que nós vamos respeitar esse direito. E a questão é essa, irmão Alain: qual é o significado do batismo no Evangelho de Jesus? Obrigado, irmã Viviane, por sua questão, a religião do amor universal. O batismo, minha irmã, no Santo Evangelho do Cristo de Deus, em seu conceito abrangente, ele é apresentado em 2 estágios. O primeiro dele é promovido por João Batista, preparando os corações, os caminhos para a vinda visível de Jesus ao planeta Terra. Inclusive, a gente faz um destaque do Santo Evangelho do Divino Mestre, segundo Mateus, capítulo 3, em primeiro lugar, versículos de 1º a 6º, na passagem A Pregação de João Batista, onde narra o evangelista Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, quer dizer, endireitai os caminhos da nossa vida. E ainda continua a narrativa a partir do versículo 4º. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eram pecados confessados em público, e a pessoa manifestava através do gesto do batismo uma ideia de renovação, de arrependimento e de uma conduta melhor a partir das orientações trazidas por João Batista, preparando então os caminhos melhores e os corações para Jesus que viria logo a seguir. E João Batista faz essa referência nesse mesmo capítulo 3, versículo 11, dando o testemunho do Divino Mestre e afirmando o seguinte, já nesse próximo estágio do batismo, no nível mais avançado trazido pelo Divino Mestre. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E mais à frente, já no livro dos Atos dos Apóstolos do Divino Mestre, a gente vê no capítulo 1, após a crucificação, a ressurreição de Jesus, e aqui nós estamos nesse capítulo 1, no momento da ascensão do Divino Mestre aos céus, os discípulos fazem no versículo 6 a pergunta de quando haveria a restauração do reino de Deus, se já seria naquele momento.
E nos versículos 7º e 8º, o Divino Mestre responde para todos nós: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, esse batismo do fogo e do Espírito Santo, que Jesus está mostrando aqui, que desceria de uma forma ainda mais forte, mais ostensiva, a espiritualidade superior sobre esses discípulos. No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos do Cristo de Deus, nós temos a descida do Pentecostes, representada pelas línguas de fogo, cada apóstolo de Jesus falando uma língua, porque era uma festa que acontecia em Jerusalém e que aproximava pessoas das mais diversas regiões ali próximas. Então os discípulos estavam pregando nas línguas de cada pessoa que estava ali presente, para que cada pessoa entendesse e fosse portadora do Santo Evangelho do Pedagogo Celeste para as regiões onde retornassem após comemorarem a festa de Pentecostes em Jerusalém. Então esse batismo do Espírito Santo e do fogo representa as provações que nós temos que enfrentar para dar testemunho do Divino Mestre em nossa vida e para tantas outras pessoas em humanidade, recebendo esse auxílio da espiritualidade superior. E para concluir o nosso raciocínio, a gente recorre à revista Jesus Está Chegando, edição de número 112 de dezembro do ano de 2011, onde o irmão Paiva traz então esse significado moral e abrangente do batismo no Santo Evangelho do Educador Celeste. É o editorial Ide e Pregai, a missão é nossa, parte 3 final. Nós vamos às páginas 13 e 14, em primeiro lugar no subtítulo O Significado Ecumênico de Batismo e Salvação, onde o escritor Paiva Neto nos diz: João Batista batizou com água, mas o próprio precursor do Divino Mestre prometeu que viria alguém depois dele que batizaria com fogo e Espírito Santo. Quer dizer fogo, com provas, testes para você crescer, porque o ser humano geralmente só se desenvolve quando desafiado. Portanto, não é uma salvação desacompanhada de atitudes. A fé é o combustível das boas obras. Logo, não se refere à fé ociosa, bastante cômoda de um triunfo sem méritos. Não. Trata-se da salvação alcançada pela fé realizante, que age em favor do progresso social, moral e espiritual do seu país e da humanidade. E na página 14, um complemento dentro do subtítulo: O batismo do Cristo é uma conquista diária. Escreve irmão Paiva. Então, o batismo do Cristo é a luta diária, é o bom desempenho que você apresenta no cotidiano. Não adianta ler a Bíblia e não aplicá-la em sua parte divina, quer dizer, sua parte de Deus, a parte eterna nas Escrituras Sagradas. Para que nos serve viver a religião dentro dos templos somente? Como já disseram Mahatma Gandhi, abre aspas, os únicos demônios neste mundo são aqueles que estão dentro dos nossos corações. É lá que nossas batalhas devem ser travadas, fechar aspas. Então o batismo, minha irmã, antes de ser um momento pontual, uma cerimônia em si, o irmão Paiva está nos ensinando a partir do Santo Evangelho do Cristo de Deus, que ele é um estado de espírito, de estarmos à disposição para avançar no bem, para nos renovarmos nas nossas atitudes e para servirmos ao Cristo de Deus, fazendo o melhor por nós, para a nossa família e para toda a grande família, humanidade, em todos os dias da nossa existência. Mais uma vez agradecemos a nossa irmã Viviane Pereira por sua pergunta à religião divina sobre o Santo Evangelho de Jesus. Agora, irmão Alain, a questão do irmão Pedro Campos, que está no Rio de Janeiro, sintonizando nossa programação. Ele gostaria de saber da religião divina como superar ou começar a perdoar um familiar que fez algum dano no passado. E ele questiona como olhar essa pessoa de uma maneira melhor. Tenho dificuldades em perdoar. Muito obrigado, meu irmão Pedro, por sua participação aqui na comunicação 100% Jesus. E nós traremos essa resposta relacionada à importância do perdão e como fazê-lo em nossa vida a partir do Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20, na passagem Como se deve tratar a um irmão culpado, onde Jesus nos ensina o seguinte:
Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então Jesus está pedindo aqui nesses 3 versículos iniciais que a gente procure a pessoa, vá ao encontro dela, vá conversar, vá se entender, vá se aproximar e se harmonizar com ela, e através da conversa tudo se dará nessa linha do entendimento. Se a pessoa ainda não estiver preparada para isso, num segundo momento envolva 2 pessoas ou 3 testemunhas, como Jesus diz aqui, pessoas que vão ajudar, amigos, conhecidos, quem possa equilibrar as 2 partes. E mesmo assim, se a pessoa ainda não estiver aberta a esse entendimento, dize-o à igreja, quer dizer, a igreja aqui no sentido de comunidade, que outras pessoas da família, da comunidade podem ajudar para que esse entendimento seja promovido. Caso, mesmo com essas providências, isso não aconteça, Jesus está dizendo, considera-o gentil e publicano. Aqui não é para guardar raiva, ou rancor, ou ódio da pessoa, mas é entender que você fez a sua parte. Você fez tudo o que estava ao seu alcance em prol da harmonização com aquela pessoa, então fique com a consciência tranquila e continue exercitando a compreensão e o perdão. E o próprio exercício de aproximação, tendo essa abertura da outra parte, já vai favorecer para que vocês se aproximem, se enxerguem de uma maneira melhor um ao outro, deixando aí equívocos, deixando desentendimentos para trás. E olha que interessante, a gente vai agora aos 3 versículos seguintes, os versículos do Divino Mestre infalíveis, como intitula o irmão Paiva e os amigos da espiritualidade superior, na sequência dessa passagem, o Divino Mestre nos ensinando. Em verdade vos digo, que tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus dizendo que tudo aquilo que a gente faz na terra repercute no céu. Então o que nós buscarmos de melhor de entendimento com as outras pessoas aqui na terra vai repercutir no mundo espiritual, nessa existência, em nossa chegada no mundo da verdade, no planejamento para outras encarnações. Então todo o esforço é bem-vindo e vai se voltar em nosso benefício. E Jesus ainda diz, se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem dentro da lei divina, terão o respaldo, terão a permissão, terão todo o amparo da providência divina. Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome do Cristo, ou seja, em nome do amor, do companheirismo e do entendimento, ali estará ainda mais forte a presença de Jesus. Então vale a pena, meu irmão, o entendimento, vale a pena buscar a pessoa para que essa harmonização aconteça, porque nós estaremos trabalhando ainda mais para que aconteça a manifestação de Jesus em nosso meio e em nossos corações. E, irmão Paiva, a gente traz agora para concluir uma página do livro Jesus e a Cidadania do Espírito, página 221, dentro do título Carta de Alforria, onde o presidente pregador da religião do terceiro milênio coroa esse importante entendimento sobre o ato de perdoar. Ele nos diz, perdão é carta de alforria, perdoar liberta a quem perdoa. Jamais se esqueçam de que Jesus é o libertador celeste. Ele afiançou que se conhecemos a verdade, claro que a divina, ela nos tornará livres. Nada em termos apenas materiais concederá ao cidadão a sua carta de alforria. Ninguém aprisiona a alma de quem possui o coração espiritualmente livre. Então, o coração espiritualmente livre a gente adquire pelo conhecimento da verdade de Deus. E o conhecimento da verdade de Deus que vai nos auxiliar a perdoar, por quê? Nos leva à compreensão que nós somos seres eternos, que aquilo que desejarmos para outra pessoa vai voltar para nós mesmos. Tanto que o próprio irmão Paiva nos ensina no blog paivaneto.com que o ódio é arma voltada contra o peito de quem odeia. Então, se você alimentar o ódio, o mal, uma mágoa, aquilo não vai fazer bem
para você mesmo, meu irmão, minha irmã, no seu futuro, na sua trajetória no presente, material e espiritualmente falando. Então, o conhecimento espiritual, o estudo, portanto, do Santo Evangelho do Divino Mestre, que traz esse conhecimento sublimado, vai sempre nos levar a esse convencimento, a essa conscientização espiritual e, portanto, essa postura que não só fará bem para nós, mas também para a nossa família e para toda a humanidade. E a religião divina sempre à disposição de você para tirar sua dúvida, para lhe atender no seu anseio, no seu desafio. Código 11 99 603 1330 é o WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião do Amor Universal, pregadoras e pregadores ecumênicos da religião do terceiro milênio, à disposição para lhe ajudar a entender os ensinamentos do Cristo de Deus e a vencer sempre com Jesus. Agradecemos mais uma vez ao nosso irmão Pedro Campos, da cidade do Rio de Janeiro, por sua pergunta à religião divina. Irmão Alain, nosso agradecimento também por sua participação aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação com as respostas da religião do terceiro milênio a partir do Santo Evangelho de Jesus. Deus está presente. Eu que agradeço a oportunidade, continuamos nos aprofundando sempre nos ensinamentos do Pedagogo Celeste. Um grande abraço e viva Jesus em nossos corações para sempre. A você também que acompanhou a transmissão desse conteúdo fundamentado no Cristo de Deus, nosso brado legionário. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.